Bom é que o messianismo é anterior à crise, mas ele se reforça em crise. Quando Dom Sebastião desapareceu em agosto de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, Portugal passou a esperar o rei perfeito, o rei que morreu cedo, solteiro. E até os últimos reis de Portugal, Dom Manuel II, os reis de Portugal tiveram que jurar se Dom Sebastião voltasse. Eles entregariam o trono 4 séculos depois da morte de Dom Sebastião. O sebastianismo volta no Brasil como forma messiânica em Canudos, volta no contestado entre Paraná e Santa Catarina no início do século. Canudos foi destruído em 1897, volta várias vezes. Eu concordo inteiramente com o Leonardo que é uma grande aspiração política. Vai vir a pessoa que vai refazer o país. Isso já atingiu Collor. Por exemplo, Collor foi o modelo do messiânico caçador de marajás. Isso já foi, de vários sentidos, aplicado a vários personagens. Citando Brecht, infeliz do país que necessita de heróis, porque a necessidade do herói demonstra a fraqueza do subordinado. Eu quero cada vez mais políticos menos carismáticos e mais eficazes, menos cheios de aura, de retórica brilhante, cada vez mais trabalhadores e éticos. Político magnético, aqueles olhares de um Churchill que lançava seus discursos inflamados, aquela força retórica dos políticos clássicos do século XX, eu acho que elas são a médio e longo prazo danosas. Elas são sempre um espetáculo, como foi Eva Peron, que não era uma política formal, mas era uma política importante. Eu acho que eu quero políticos mais técnicos, cada vez menos ideológicos, ainda que não exista neutralidade em política, e cada vez menos discursos ideológicos de direita e de esquerda, e cada vez mais eficácia, produtividade, ética e trabalho para o grande grupo. Então, esperar salvadores da pátria, acho que é algo ruim. Qual é o problema de Horizonte hoje? Em 1984, eu estava num comício em Porto Alegre pelas diretas já. Estava terminando o curso de História, quando alguns aqui não eram nascidos, e a gente lutava pela volta das eleições diretas caçadas no governo Castelo Branco. Nós, por pressão, por uma série de motivos, isso ocorreu, e a ditadura militar terminou em 1985 e subiu o fruto do nosso esforço, José Sarney. Após anos de ditadura, o ex-presidente do PDS e da Arena subia ao poder. Fizemos campanhas contra Sarney quando eu era um jovem estudante de pós-graduação, fizemos campanhas contra Sarney, precisávamos de eleições com voto direto popular, isso ocorreu em 1989, e aí em 90 venceu Collor, o primeiro presidente eleito desde 1960. Collor assumiu o poder. Havia quem não gostasse de Lula, então veio Dilma. Dilma tinha seus críticos e veio Temer. Se Temer cair por impugnação da chapa eleitoral, sobe ou Maranhão ou Cunha. Não há clareza ainda jurídica sobre isso. Se ambos forem derrotados, sobe Renan, presidente do Senado. Vocês sentiram que o problema hoje não é a existência de um Messias, mas a inexistência de qualquer ser humano viável para governar este país. Então é a substituição de Lúcifer por Satanás, Satanás por demônio, e assim nós vamos indo, não? O problema deste vazio e do esvaziamento da política é que nesse entardecer, profetizava Lenin em 1905, nesse entardecer surgem os monstros. Nesse lusco-fusco em que a política é esvaziada, a tendência a surgirem, infelizmente, mais messias, mais gente que vai regenerar. Preocupa-me que todos os políticos tenham sido vaiados num encontro recente. Foi vaiado, Marta Suplicy foi vaiada, Alckmin foi vaiado, em Brasília todos, menos um. Preocupa-me, preocupa. Eu vou chamá-lo de Voldemort, porque eu não posso pronunciar o nome dele. E preocupa-me que todos tenham sido vaiados. E é uma experiência sempre difícil. Democracia, diz Churchill, é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros tentados até hoje. Borges, um conservador, disse que ela é uma superstição numérica. Tocqueville, no século XIX, chegou a insinuar que não tem jeito, porque o público votará sempre em alguém parecido com ele mesmo, e o público é medíocre. Tocqueville diz: nunca haverá um bom político, porque ele é fruto da média, e a média é um horror.
A média é um horror. Mas esse era um francês azedo do século XIX. Esse livro é de 1835, né? Então, esse é um francês azedo, mas é uma ideia sempre difícil. O problema é qual a alternativa? Qual a alternativa possível, realmente. E aprendemos a duras penas que a democracia é um grande avanço, mas não representa uma revolução ética.